A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 10, versos de número 1 ao verso de número 21, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos refletir a palavra de Deus, que você possa abrir juntamente comigo a palavra de Deus e que possa orar também para que Deus venha a abrir a sua mente para compreender a palavra de Deus. Amém? Assim diz o texto sagrado: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? A base do capítulo de número 10, amados, já foi mencionada no livro de Romanos, capítulo 9, verso 30 a 33. A ênfase dada aqui está no tema da justiça e na razão pela qual Israel não conseguiu obtê-la. Paulo põe a responsabilidade da falta da retidão nos ombros de cada indivíduo. Ele sabe que quando os pecadores são trazidos à presença da soberania divina, a sua reação mais frequente é tentar justificar-se, colocando a responsabilidade pelo seu pecado em Deus. De modo algum, Paulo se desculpa pelo que disse sobre a soberania de Deus no capítulo de número 9. Ele não se aparta em momento algum da sua forte convicção de que Deus sempre agiu a parte do princípio da eleição. Porém, ele demonstra que Deus não é responsável pela condição decaída do incrédulo. O ser humano é o único responsável pelo seu estado. Qualquer tentativa de se ocultar atrás da soberania divina de Deus e da doutrina da eleição é inútil, pois não há como se desculpar pelo pecado pessoal ou se olvidar dele. Essa palavra é usada no Novo Testamento, a salvação, de várias formas diferentes. Romanos capítulo 1, verso 16. Em Romanos, Paulo parece fazer uma distinção entre a justificação e a salvação. O leitor deve prestar atenção ao contexto. A justificação é o que acontece no momento em que eu creio ou deposito a minha fé em Cristo Jesus. A salvação é uma referência à ação de Deus no indivíduo, operação que continua depois da justificação. E a libertação da ira de Deus.
A conclusão lógica do capítulo 9 é que Israel está sob a ira divina. O desejo mais profundo de Paulo e a sua oração é que Israel possa ser justificado e possa ser salvo da ira de Deus. Israel tinha zelo com Deus. Exteriormente, os israelitas eram muitos religiosos, mas o seu esforço não era acompanhado de entendimento. Faltava a eles uma compreensão correta do tipo de culto que Deus queria deles. Paulo explica a ignorância de Israel no verso número 3 e 13. A justiça de Deus e a retidão que é própria ao ser divino. Mais especificamente nesse contexto, a justiça que Deus concede quando uma pessoa confia em Cristo, não se sujeitaram, significa que não desejavam obedecer. Israel não obedeceu à ordem de Deus para que eles crescessem. Romanos capítulo 1, verso 5 e Romanos capítulo 6, verso 17 e Atos capítulo 16 a 31. O fim pode significar um cumprimento, ou seja, que Cristo cumpriu todas as exigências da lei, e também pode significar meta, ou seja, Cristo era o objeto para o qual a lei conduzia. O ponto é a questão é que Israel era ignorante em relação à justiça de Deus, porque eles não compreenderam o propósito que a lei pretendia cumprir. A lei revelou o pecado e mostrou que as pessoas não podiam ter a esperança de cumpri-la integralmente. Cristo veio a cumprir, então nos ofereceu a sua retidão pela fé nele. Há dois tipos de justiça: a obtida através das obras e a obtida pela fé. A primeira é insensível para nós, enquanto a segunda é disponível. Paulo usa as palavras de Deuteronômio capítulo 30, verso 11 a 14, para demonstrar que a justiça da fé não está distante nem insensível, mas está tão próxima quanto a boca de uma pessoa está próxima ao seu coração. Tudo o que a pessoa deve fazer é se arrepender e acreditar em Jesus e confessar essa convicção de Romanos 10:10. Confessares aparece neste versículo antes de creres, porque a boca precede o coração em Deuteronômio. Romanos 10:8. Deve primeiro confessar com a boca para depois obter a salvação. Essa é a ordem invertida no versículo 10. A frase para a salvação mencionada aqui é a explicação do versículo 9. A condição para a justiça, para que alguém seja justificado, é a fé interior. A condição para a salvação, que significa a libertação da ira de Deus e do poder do pecado, e a confissão externa e o clamor pelo auxílio do Senhor. Paulo enfatiza a oferta universal de salvação. Aquele termo usado nos versículos 11 e 13 significa todos. O versículo 12 explica que esse termo inclui o judeu e o grego, e os pagãos também. Se a salvação passou a estar disponível para todo mundo, Deus deve enviar os pregadores para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e crer nele, atentando à sua mensagem. Todos refere-se em Israel, verso 16. Nem todos os judeus atenderam ao chamado e creram em Cristo Jesus. É preciso ouvir a palavra de Deus e crer nela. Os israelitas ouviram o Evangelho, mas se mostraram um povo rebelde. Apenas um remanescente creu nele e acolheu a sua mensagem. Seja esse remanescente, creia na palavra do Senhor, seja liberto dos seus pecados, confesse o seu pecado para Deus, pois a palavra do Senhor diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Confesse os seus pecados para Deus, entregue-se para o Senhor, seja salvo e liberto, seja qual for o seu pecado que você tenha cometido. Aceite o Senhor como único e suficiente Salvador. Faça dele o Senhor da sua vida. E não importe e não se preocupe com as tribulações e com as dificuldades, mas tão somente no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a obra dele em nossas vidas e jamais vai nos desamparar. Amém? Essa foi a palavra com a missionária Karina. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e abençoe a todas as nossas famílias e que todos venham a amar e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Ele disse Jesus: não ajudeis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome,
consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, aonde nem traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versos de número 19 a 21. Não quero coisas fúteis, não quero coisas vãs. O meu maior tesouro É muito mais que ouro. O meu bem maior é a fé. Rádio Rede Veloz Gospel 88 FM, levando a palavra do Senhor até você. Procure agora mesmo no Play Store, no seu celular Android, o aplicativo exclusivo Rádio Rede Veloz. Isso mesmo, aplicativo exclusivo Rede Veloz Gospel.